acho que até as pessoas que não são profissionais de saúde, a maioria das pessoas conhece, quando a gente fala de diabetes, a gente já pensa, essa pessoa tem açúcar alto no sangue, né, como é conhecido popularmente. Mas, né, em termos mais médicos, científicos, é uma doença metabólica crônica, ou seja, né, crônica porque ela não tem uma cura, ela tem um tratamento. Uma pessoa que adquire, né, que ela passa a ter o diabetes, ela vai ter ao longo de sua vida, sendo que essa doença, ela pode sim ser controlada, né, mas essa pessoa não vai ter cura. E ela pode ser causada por diversos fatores. E esses fatores, eles podem ser hereditários ou podem ser fatores ambientais também. Então, como eu falei, né, uma doença que popularmente ela é conhecida como nível alto de açúcar no sangue, que é o que a gente conhece como hiperglicemia, né, ou mais ainda, de modo mais técnico ainda falando, níveis plasmáticos elevados de glicose, né, que essa pessoa vai ter. Então, essa doença, ela pode ser causada tanto pelo defeito na secreção de insulina, que é, por exemplo, o diabetes mellitus tipo 1. Essa pessoa, ela realmente não vai ter uma produção de insulina no organismo. E a gente também pode, essa doença também pode ser ocasionada por oposição das células do organismo dessa pessoa à insulina. Então, a pessoa, ela vai ter insulina, mas esse organismo, as células dessa pessoa não vai reconhecer que tem ali uma insulina. Então, não vai ter a captação adequada dessa glicose do sangue para passar para as células. E é por isso que essa glicose no sangue dessa pessoa é elevada, que é o diabetes mellitus tipo 2, né, por exemplo. Então, é uma doença que ela tem uma repercussão muito grande, é uma doença muito comum relativamente, né, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, 1 a cada 11 adultos possuem essa doença, e em 2019, a estimativa foi de 463 milhões de pessoas ao redor do mundo. E de acordo com a Fiocruz, o Brasil estava em quarto lugar como o país, né, que mais tinha casos. Então, o Brasil estava em quarto lugar. E aí são fatores como sedentarismo, urbanização, obesidade, aumento da expectativa de vida, né? Então, uma população que é mais idosa. São esses fatores, principalmente, tem outros, mas principalmente esses que cada vez mais aumentam os números de diabetes ao redor do mundo. Então, o diabetes, ele pode ser classificado em diferentes tipos. Então, diabetes mellitus gestacional, diabetes mellitus tipo 1, que eu expliquei basicamente, né, que é aquela pessoa que ela realmente não tem uma produção de insulina adequada. Diabetes mellitus tipo 2, que essa pessoa, ela tem insulina no organismo, mas o organismo dela não reconhece esse hormônio, então não vai ter a captação adequada da glicose para as células. E aí nós temos outros tipos, né, existem outros tipos de diabetes específicos, por exemplo, por doença autoimune ou por uso muito exacerbado de corticoides, por exemplo. Mas de todos os tipos de diabetes, o diabetes mellitus tipo 2 é o mais incidente. Ele corresponde de 90% a 95% de todos os casos de diabetes no mundo. E aí, o diabetes mellitus, ele é uma doença que tem uma progressão silenciosa. O que isso significa, né? Às vezes a pessoa, ela tem o diabetes e nem sabe que tem, quando vê, ela já tem uma complicação muito grave. E essa progressão silenciosa, né, além de que a doença, ela já tem essa característica, às vezes também se dá pela falta de informação que a população tem. Então, às vezes, ela está sentindo alguns sintomas e nem sabe que está com diabetes, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, de acordo com a estimativa também, 50% das pessoas que possuem diabetes não têm esse diagnóstico. Então, esse número que eu acabei de falar para vocês, que já é muito alto, né, 463 milhões de pessoas ao redor do mundo possuem essa doença, duplicariam se todas essas pessoas que possuem a doença tivessem um diagnóstico. Então, como eu falei, ela tem essa progressão silenciosa e, às vezes, a pessoa ela adquire as complicações sem nem saber. E aí, o diabetes, ele tem algumas complicações que são muito sérias, mas hoje eu vou focar em uma dessas complicações, né, que podem ser tanto microvasculares quanto macrovasculares. Eu vou focar hoje no pé diabético, que é uma dessas complicações mais graves e também que é muito comum, mas que pode ser prevenido, né, tratado de maneira adequada pelos profissionais de saúde, e eu vou explicar um pouquinho para vocês como que faz essa avaliação. Então, o pé diabético, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, é um conjunto de infecções, de destruição de tecidos moles e de ulcerações que podem ocasionar nos pés dessas pessoas com diabetes uma perda de sensibilidade, então essa pessoa ela não vai ali sentir uma pedrinha no sapato, por exemplo. E também diferentes tipos de doença vascular periférica, né, então vai prejudicar, né, a vasculatura, a vasculação desse paciente. E, como eu falei, é uma das mais graves complicações, né? Então, esse conjunto de ulcerações, eles
pelo pé diabético, né, eles são responsáveis por 85% das amputações, de todas as amputações de membros inferiores, 85% é o pé diabético que é responsável por isso. E aí, é uma estimativa, né, que a cada 1 minuto ocorrem 3 amputações pelo pé diabético ao redor do mundo. Então, assim, realmente é um número muito alto de amputações por essa complicação, que, como eu falei, ela pode ser evitada, pode ser avaliada. Então, como que a gente vai avaliar esse pé diabético? Como profissionais de saúde ou futuros profissionais de saúde, né? Então, eu coloquei aqui que inicia-se pelo exame físico. Mas a gente precisa saber que antes de começar o exame físico, né, assim como toda avaliação do paciente, a gente precisa fazer uma boa anamnese, né? Então, fazer uma anamnese principalmente focada nos antecedentes pessoais desse paciente, né? Há quanto tempo que ele tem diabetes, se ele tem uma diabetes controlada, se ele toma remédio, né? Se ele tem algum medicamento para controlar essa glicose. Se ele já teve algum dos pés amputado, né, os antecedentes familiares, você tem mais alguém na família que tem diabetes, tem alguém da sua família que perdeu os pés, né, ou mesmo não só os pés, pedaços mesmo da perna também, né, às vezes precisam ser amputados. Então, fazer uma anamnese, né, focado também nas queixas desse paciente, se ele está sentindo dor, se ele já não sente alguma parte da região dos pés. Então, eu coloquei direto no exame físico, mas lembrando que a gente também tem que fazer uma anamnese boa com esse paciente antes. Então, agora começando no exame físico, né, que tem que ser um exame físico sistematizado, mas focado nas alterações que a gente sabe que pode ter, que eu vou explicar agora para vocês. Então, começando pelas deformidades anatômicas, né. Esses pacientes com diabetes, eles podem ter diversos tipos de deformidades anatômicas nos pés. Então, por exemplo, os dedos em garra, realmente os pés ficam com os dedos bem assim, sabe, fica bem intenso mesmo as articulações, então fica como se fossem garras mesmo de águia, né, outras aves. Tem o joanete, que é esse que eu coloquei aqui na foto, então esse ossinho aqui do ladinho, eu não sei se vocês conseguem ver a setinha, mas o ossinho aqui do ladinho fica proeminente, ó. Tenho artropatia de Charcot, que é quando o pé é muito chato, sabe aquele pé que não tem uma voltinha adequada embaixo, é um pé muito reto. Então, tem outras também deformidades, né, o dedo em martelo, diversas outras deformidades que esse paciente pode ter. Então, a gente tem que ficar atento no que não é normal esse paciente apresentar, né? E aí, depois eu vou explicar um pouquinho mais. Para tudo que a gente olhar, a gente tem que saber como depois fazer uma conduta, uma orientação adequada para esse paciente. Então, por exemplo, nessa foto, essa paciente apresenta, né, aqui um joanete, aqui do ladinho. Então, a gente já tem que orientar esse paciente que o calçado, às vezes, muito apertado, pode doer, né, pode ir comprometendo cada vez mais. Além disso, temos que avaliar a hidratação dos pés desses pacientes. Então, avaliar, né, se esse pé está hidratado ou se está um pé muito ressecado. Um pé muito ressecado, como esse da foto que eu coloquei aqui, ó, a gente vai vendo que já vai formando fissuras muito profundas, né, esses rachados muito profundos, às vezes ulcerações mesmo. Então, a gente tem que avaliar até se o paciente está passando um creminho hidratante nos pés. Lembrando, eu vou falar também mais para frente, mas que a gente tem que orientar ele a passar o hidratante nos pés, mas que não pode passar no vão dos dedos, que eu vou explicar depois, tá? Também avaliar a distribuição dos pelos nos pés dessas pessoas. Então, a rarefação, né, a ausência de pelos, ela está diretamente relacionada com insuficiência arterial. Mas aí a gente tem que ter um olhar clínico, um olhar crítico, perguntar para esse paciente se ele não depila os pés. Porque aí, às vezes, o paciente não tem nenhum pelo, a gente coloca lá que ele tem uma rarefação de pelos, mas, na verdade, ele depilou. E aí, como eu falei, ele está associado com uma coisa que é grave, né, que é a insuficiência arterial. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico e perguntar para o paciente, né, se não foi por conta da depilação. Também avaliar a integridade das unhas, né, então, eu não sei se vocês já viram, eu não coloquei foto, mas as unhas de pessoas que têm diabetes, normalmente elas ficam muito espessadas ou muito finas. Então, assim, bastante quebradiças, né, mas as unhas espessadas, elas ficam até mais finas aqui, né, de largura aqui do dedo, fica uma unha bem pequenininha, só que ela fica muito grossa de espessura. Ou então fica muito fina também. E assim, olhar até o corte das unhas desses pacientes, porque tem gente que às vezes nem sabe. O corte ideal para as unhas, né, principalmente para essas pessoas que possuem diabetes, é o corte quadradinho, não é o corte redondo, porque quando tá redondo, às vezes vai crescendo, só que a unha embaixo, que vai nascendo embaixo, não é redonda, né? Ela é quadradinha, então vai nascendo com pontinha e vai machucando a beirinha aqui dos dedos.
Então, até isso a gente tem que orientar o paciente, né, não tirar a cutícula, só empurrar, porque o uso também do alicate, ele pode prejudicar. Então, assim, a gente tem que olhar tudo nos pés desse paciente, para depois a gente saber orientar ele, né, no que não tá normal, no que ele pode fazer para se ajudar também. E a integridade da pele, essa pele, ela tem calosidades, tem aquela lesão esfoliativa, sabe, quando a pele vai descascando, vai parecendo aqueles pontinhos branquinhos, descascando mesmo, né? Ou então no vão dos dedos, tá com alguma micose, tá com maceração, que é aquele dedo que você olha, tá até branco, de tão úmido. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E a coloração desses pés, como que está? O pé tá muito pálido? Ou um pé que tá muito roxo, muito azul, como esse que eu coloquei na foto? Ah, aqui nessa foto até apareceu um pouquinho da unha, ó. A unha já tá aqui um pouquinho grossa, né? Tem pés que ficam muito mais grossos, mas já dá para ter uma noção que a unha ela vai engrossando também. Então, avaliar essa coloração e a temperatura, né? É um pé muito frio, ou é um pé que tá muito quente, ou é um pé que tá na temperatura normal do corpo dessa pessoa. E como eu falei também, o olhar clínico, né? Esse paciente não estava descalço ali no chão antes de você chegar e avaliar, então tudo isso a gente tem que ter esse olhar clínico e pensar antes. E aí, lembrando, gente, essa avaliação ela não é feita em um pé só, ela tem que ser feita nos 2 pés e sempre comparar as informações de um pé para o outro. Então, realmente, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha pesquisa, mas realmente, às vezes, tem um pé que ele tá muito quente, o outro pé tá frio, ou então um pé tá normal e o outro já tá muito frio. Então, a gente tem que fazer essa comparação, porque às vezes, ou às vezes o do paciente já é mesmo normalmente mais quente ou mais frio. Então, a gente tem que fazer essa comparação com os 2 membros, isso para todas as avaliações que eu acabei de explicar, não só para temperatura e coloração, né? Acho que essa parte é isso. Ah, lembrando também que a coloração, né? Se um pé, a gente olha, o pé tá muito roxo, tá muito azulado e um pé que tá muito frio, a gente também já pode associar essas 2 informações com uma insuficiência arterial. E aí depois já vai poder fazer o encaminhamento para um vascular. Então a gente já tem que saber também sobre essas alterações para fazer os encaminhamentos adequados e necessários. Agora também a gente tem que fazer uma avaliação neurológica. Essa avaliação neurológica, ela serve para ver se o paciente ele tem uma sensibilidade boa nesses pés. Como eu falei, então, para ver se esse paciente ele sentiria uma pedra no sapato dele. Realmente, a pessoa que não tem, que já tem a perda de sensibilidade, ela não consegue nem sentir alguma pedrinha no sapato, e aí isso vai provocando lesões, né? Úlceras mesmo, fissuras, feridas, e isso vai comprometendo sem que o paciente nem sente, né? Tá tudo certo, gente? É muito ruim eu ficar falando, não sei se vocês estão ouvindo certinho. Tá tranquilo, Paloma, tá ótimo, pode continuar. Se quiser só ir um pouco mais devagar. Tá, obrigada. Então, a gente vai fazer o primeiro teste da avaliação neurológica, a gente vai fazer a avaliação da sensibilidade tátil, né? Essa sensibilidade tátil. E depois eu coloquei mais para frente foto dos instrumentos. Aqui é mais para mostrar como que faz a avaliação mesmo, né? Mas esse aqui, ó, esse negocinho aqui, chamado de estesiômetro, ele é um monofilamento, e aí o que a gente utiliza mais é o de Semmes-Weisten, e a gente utiliza o de 10 gramas. E aí a gente vai aplicar uma pressão de no máximo 2 segundos nesses 4 pontos aqui que estão de vermelhinho, na região plantar dos 2 pés do paciente. E aí a gente já vai combinar antes com o paciente que ele tem que falar pra gente, quando a gente tocar, ele tem que falar se ele tá sentindo ou não. Lembrando que o paciente, ele é esperto. Você não pode induzir uma resposta, né? Então, você não pergunta para ele, você tá sentindo? Sendo que você tá lá tocando e pergunta, você tá sentindo? E agora? Agora você tá sentindo? Porque o paciente, ele realmente, ele tá percebendo ali, se ele tá perguntando, ele deve estar relando. Então, eu vou falar que eu tô sentindo, porque eu não quero ter uma alteração, né? E realmente isso acontece. Então, assim, já combinar com o paciente antes. Toda vez que você sentir alguma coisa, você me fala se está sentindo ou não. E aí, você também já combina com ele, de falar se está no pé direito ou no pé esquerdo, para ver se esse paciente realmente está com uma sensibilidade boa ou se ela está alterada. E aí, esse teste, na realidade, o próximo também que eu vou falar de sensibilidade vibratória, a gente faz 3 testes em cada um desses pontos. Então, eu aplico uma vez de verdade em todos os pontos, aí outra vez eu vou fazer simulada, eu não vou tocar de verdade na pele do paciente, exatamente pelo que eu falei anteriormente, para não induzir a resposta, para o paciente não responder sempre que sim. Então, para a gente ver se realmente ele estava sentindo ou se não estava, né, se ele vai responder adequadamente. Agora, a sensibilidade vibratória.
Então, a gente, nesse teste, utiliza o diapasão, e aí, para esse teste, a gente utiliza o de 128 Hz, que é esse negócio esquisito aqui, ó, que tá na foto, que eu vou mostrar também mais pra frente, melhor para vocês uma foto. Então, como que a gente vai fazer? A gente pega esse diapasão, e essa parte de cima aqui dele, ó, normalmente tem duas bolinhas aqui, alguma coisa, a gente dá uma batidinha em alguma superfície, ou na outra mão mesmo, nossa, e aí esse diapasão inteiro, ele vai ficar vibrando. E aí a gente coloca aqui sobre o dedo do paciente, né, no hálux aqui. E aí esse paciente, antes já combina com ele também, você está sentindo a vibração? Toda hora que você sentir, você me avisa. Mas neste caso, da sensibilidade vibratória, também tem que falar para o paciente falar quando ele parou de sentir a vibração, porque às vezes ele fala que está sentindo e depois para, ele não fala mais, ou então continua e ele não fala mais também se está sentindo ou não. Então, isso também a gente já deixa combinado antes com o paciente, né? E aí, lembrar de fazer nos 2 pés também, e fazer uma vez simulada. Na verdade, são 3 avaliações, tá, gente? Uma delas tem que ser simulada. E aí, o último teste em relação à avaliação neurológica é o reflexo de tendino aquileu, que a gente utiliza um martelo de reflexo, aqui mostrou pequenininho aqui a fotinha, um martelinho, e a gente dá uma batidinha no tendão de Aquiles, e aí esse paciente vai fazer uma dorsiflexão com os pés nesse teste. E aí eu coloquei aqui as fotos para vocês verem melhor, mas aqui, ó, tem o monofilamento de Semmelweis, né, que é o estesiômetro, então aqui, ó, não é durinho como uma agulha, ele é maleável, né, então você faz uma pressão, ele dá uma entortadinha, realmente, quando você toca na pele do paciente. E esse de 10 miligramas, normalmente, principalmente se for dessa marca, né, ele é laranja, né, um laranja avermelhado aqui. Aí tem um diapasão, 128 Hz, que é esse daqui. E aí essas bolinhas aqui em cima que eu falei para vocês, que o avaliador, ele dá uma batidinha em alguma superfície ou na outra mão, que é essa parte que vai fazer o aparelho vibrar, para que o paciente sinta ou não essa sensibilidade vibratória. Tem ou não, né? E aí o martelo de reflexo, a gente segura aqui, né? E dá uma batidinha aqui no tendão de Aquiles do paciente. Então, agora a gente já falamos da avaliação neurológica, agora a gente vai falar um pouquinho da avaliação vascular. Na avaliação vascular, né, como o nome já diz, a gente vai palpar os pulsos desse paciente para ver se estão diminuídos, presentes, ausentes ou muito aumentados. E aí, lembrando, do mesmo jeito que eu falei das outras avaliações, nesse também você tem que fazer a comparação entre os 2 pés. Então, a gente vai fazer a palpação dos pulsos pediosos, que são esse aqui, ó, que eu coloquei na imagem de baixo, ou os pulsos tibiais dorsais, bem aqui, né, quando termina a tíbia. A gente faz essa palpação. Se tiver diminuído também, né, ou ausente, você já tem que fazer um encaminhamento também para o vascular, tá? E aí avaliar a presença de edemas, de varizes, de úlceras venosas. Lembrando que um edema, como esse que está na foto, a gente já olha e já vê que tem um edema, tá muito acentuado. Isso prejudica também a cicatrização, né, de uma úlcera, de uma ferida que esse paciente possa vir a ter, ou que já tenha também. Então, a gente já pode indicar para ele uma terapia compressiva, com uma meia mesmo de elástico de média compressão. E aí vai dependendo dos graus de edema, né? A gente tem que saber as condutas adequadas para cada situação. Isso que é um pouco complicado dessa avaliação. Complicado assim, né, gente? Mas a gente, como profissional, tem que saber. E aí, ao final, a gente avaliou tudo. Já viu todas as alterações que esse paciente possuía nos pés. Já sabemos que esse paciente, por exemplo, ele tinha uma úlcera, ele tinha já um dedinho amputado, ele já tinha... A cor já estava mais roxinha, já estava com o pulso mais diminuído. A gente já sabe tudo desse pé, já avaliou tudo. Então, agora a gente tem que classificar o risco desse paciente do risco do pé diabético. Então, assim, um risco de amputação, um risco de complicações cada vez maiores desse pé diabético, né? Então, aí... Acho que eu tô falando rápido, né? Então, aí, de acordo com o Ministério da Saúde, a gente tem uma classificação de 4 tipos de risco. Tem um risco baixo ou risco zero, que é aquele paciente que ele não tem uma perda de sensibilidade protetora dos pés. Ou seja, aqueles testes que eu fiz, por exemplo, com o monofilamento de Semmelweis, ou, né, que é o estesiômetro, ou que eu fiz a sensibilidade vibratória, ele sentiu tudo, ele conseguiu sentir, respondeu adequadamente, né, eu percebi que ele não estava sendo induzido a responder que sim, então ele não tem uma perda de sensibilidade nos pés. E ele também não tem uma doença arterial periférica. Então, quando eu faço a palpação dos pulsos desse paciente, elas estão presentes, né? Não estão diminuídas nem ausentes. O risco 1, que é o risco moderado, é quando o paciente ele já tem uma perda de sensibilidade, então ele já não consegue sentir a pedrinha lá no sapato adequadamente.
E aí, ele pode ou não ter associado a essa perda de sensibilidade a alguma deformidade, né? Por exemplo, um pé muito chato, um dedo em garra, ele pode ou não ter uma dessas deformidades. Um paciente que tem um risco alto, que é o risco 2, é um paciente que ele já tem uma doença arterial periférica, então ele já tem ali uma ausência dos pulsos, né? Eu já sei que dessa parte eu já tenho que encaminhar ele para um vascular. E aí ele pode ou não ter uma perda de sensibilidade protetora dos pés. Normalmente, por conta da doença arterial, normalmente ele já vai ter sim uma perda de sensibilidade associada ali, né? Mas pode ser que esse paciente tenha uma sensibilidade boa, mesmo não tendo uma vasculação adequada nesses pés. E aí tem um risco muito alto. E aí que foi que eu falei para vocês da importância de uma anamnese muito boa. Um paciente que ele tem uma úlcera, ou que ele já teve uma úlcera, ou que ele já teve uma amputação de um dos dedinhos, um dos pés, lá na anamnese você descobrir isso, você já sabe que esse paciente é de um risco muito alto, né? Isso não exclui fazer a avaliação dos pés desse paciente, mas você já sabe que o encaminhamento dele é com um risco muito alto. Então, a anamnese, nesse caso, na classificação de risco, também é muito importante, tá? Então, aí, gente, vou puxar agora um pouquinho de sardinha. Toda essa avaliação que eu expliquei para vocês, ela é uma avaliação, assim, relativamente que ela é demorada, é um pouquinho complicada, né? Tem profissional de saúde que nem realiza essa avaliação, que acha que é demorada, às vezes fala que não sabe fazer algum tipo de avaliação, o que é avaliação neurológica, o que é avaliação vascular. Então, é uma avaliação que acaba que os profissionais de saúde não realizam tanto, depois eu vou até mostrar nos resultados da pesquisa que a gente fez. Mas foi pensando nisso tudo que um grupo de pesquisadores da Unifal, do qual eu faço parte, desenvolveu um aplicativo que é chamado de Cuidando do Pé, e aí eu coloquei aqui para vocês verem um ícone, ele ainda não está disponível, mas em breve, se Deus quiser, estará. Vamos ver quando. Mas foi desenvolvido, então, esse aplicativo, né, com esse intuito de permitir uma avaliação que seja completa e criteriosa dos pés dessas pessoas com diabetes. E, além disso, ainda favorece o campo científico, porque assim que você termina de responder todas as informações desse paciente, você ainda consegue exportar diretamente para o seu e-mail esses dados. Desculpa. E ainda economiza, né, com gastos de impressos. Como eu falei, é uma avaliação que ela é muito longa, então, assim, não é uma folha por paciente, são várias folhas, né, uma avaliação que ela é realmente mais demorada, e por isso, realmente, economiza gastos se a gente utilizar o aplicativo, né. E aí, outra coisa que eu acabei já citando também, né, mas eu vou reforçar. Às vezes tem profissional de saúde que não realiza essa avaliação, acha que é complicada, ou às vezes fala que não sabe, né, alguma parte ali, ou então, por ser folha, às vezes preenche um dos dados e deixa o outro em branco mesmo. Mas a vantagem desse aplicativo é que ele não pula para a página seguinte sem ter completado essa página que eu estou agora, né, por exemplo. Então, realmente, essa avaliação ela é completa, né? O profissional ele tem que realizar essa avaliação para conseguir ir para a próxima fase. E aí, se realmente o profissional não souber, todas as páginas desse aplicativo tem um ícone embaixo com um sinal de interrogação, né? Que é o símbolo de ajuda. E aí, esse profissional ele pode clicar ali e ele fornece, né, vídeos e fotos explicando como que deve ser feita essa avaliação, essa etapa da avaliação. Então, aí o profissional ele pode consultar a qualquer momento. E aí, lembrando que são também de acordo com todos os critérios do manual do pé diabético, que foi toda essa avaliação que eu acabei de explicar para vocês, né? A mesma coisa tem um aplicativo. Além de tudo isso que eu falei que ele já tem de vantagem, também é um aplicativo que ao final da avaliação ele já dá direto a classificação do risco daquele paciente, quais são as condutas adequadas que a gente, como profissional de saúde, pode né, indicar para esse paciente. Então, assim, se não for pelo aplicativo, a gente tem que preencher todos os dados e ainda temos depois que fazer a classificação desse paciente, mas o aplicativo ele já fornece diretamente. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um print do aplicativo mesmo, da página final, né, essa é a última página depois que eu preenchi todos os dados. Então, esse paciente aqui, né, que eu tirei print, ele tinha risco alto, que é um paciente que já tem uma doença arterial periférica, né, então a palpação dos pulsos já estava fraca ou ausente, e é um paciente que podia ali ter uma perda de sensibilidade na dos pés. Então, qual que é a recomendação? Eu já indicar para ele um uso de calçados adaptado, né, e aí já considerar também encaminhamento para um cirurgião vascular, como eu falei para vocês, porque ele já tem uma doença arterial periférica, né, uma insuficiência arterial naquele membro.
E aí, por ter risco alto, esse paciente ele precisa ser avaliado de 2 a 3 meses, e aí vai depender do paciente. Fora essa consulta que ele precisa ter com o cirurgião vascular, né? E aí, ao final, na realidade, aqui teriam muitas outras, né? Tem uma barrinha que fica aqui no cantinho, que você vai descendo, vai vendo todas as condutas para tudo que você marcou que esse paciente tem alterado. Então, aqui só apareceu um pedacinho, mas, por exemplo, esse paciente, ele tinha micose nos passos interdigitais, né? Que é no espaço entre os dedos. Então, o que eu posso orientar esse paciente em relação às micoses? A secar bem os espaços interdigitais, após o banho, né, após molhar esses pés, e aí não passar loção hidratante entre o vão dos dedos, né, então passar nos pés, mas não passar no vão dos dedos, para evitar, né, essa micose, essa maceração. E aí também, no caso da micose, encaminhar para uma avaliação médica para fazer um tratamento adequado, para tratar essa micose de modo adequado, né. E aí, agora, falando bem sucinto um pouquinho sobre a minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa nessa área, né, e a gente coletou informações com 280 pessoas que tinham diabetes mellitus do tipo 2 há mais de 5 anos. Essa coleta se deu no município no sul de Minas Gerais, e aconteceu de março de 2017 a abril de 2018. E o objetivo geral, né, principal da pesquisa era justamente avaliar o risco dessas pessoas de desenvolver o pé diabético e depois classificar esse risco utilizando o aplicativo Cuidando do Pé. Então, a nossa coleta já foi por meio do aplicativo. E aí eu coloquei aqui, né, um último slide apresentando os principais resultados dessa pesquisa que a gente fez. E aí, mais que a maioria, né, 70%, quase 71% dos participantes, desses 280 participantes, possuíam um risco 2, que é o risco alto para desenvolver o pé diabético. Então, esse risco alto, né, ele estava associado com algumas coisas, eu coloquei os principais aqui que eu queria focar mesmo. Mas, né, mais que a maioria também, 66, quase 80%, era do sexo feminino. E aí já tem outros estudos que também dizem isso. Por quê? As mulheres, né, como eu falei, até o sapato que o paciente usa, você tem que avaliar. Então, as mulheres, elas têm mais hábitos de usar sapatos, não que são confortáveis, mas que são mais bonitos. Então, assim, bico fino, salto alto, né, não tá preocupada ali com conforto. Muitas vezes, né, gente, claro que tem exceções, mas principalmente as mulheres têm esse afeto pelo sapato que é mais bonito. Além disso, né, vão mais manicures, pedicure, né, e assim, não tem o corte correto das unhas, já tem um corte, às vezes nem percebe, ou tira cutícula, enfim, tem alguns fatores, já diz isso na literatura, que alguns fatores relacionam esse risco alto para o pé diabético com o sexo feminino. Além disso, quase 54% nunca tinham tido os pés avaliados pelos profissionais de saúde. Então, eu já falei, né, para vocês, mas a maioria dos profissionais nunca, nem sabem, né, que tem essa avaliação específica para o pé diabético, nem sabem como proceder essa avaliação. Então, realmente, a maioria dos pacientes, dos participantes, nunca tinham tido os pés avaliados pelos profissionais. E também a maioria nem sabia como que eram os cuidados adequados e nem realizavam esse autocuidado. Então, não sabiam que tinham que secar os pés no vão dos dedos. Muita gente realmente não sabe, né, gente? A gente às vezes ri, mas realmente existem pessoas que não têm as informações que a gente acha que ela deveria ter, né? Então, não sabe como que é o corte adequado, às vezes acha que o redondinho é ideal, na verdade é o quadradinho, né, o corte das unhas. Ou então passa o creme no vão dos dedos, né, acha que tem que tratar aquela região também. Enfim, todos esses autocuidados, a maioria das pessoas não realizam. E aí que entra a gente, né, que nós entramos como futuros e como profissionais de saúde, para fazer essas orientações, né, é uma complicação que ela é séria, né, pode levar a amputação do membro. E a gente, como profissional, se a gente souber avaliar adequadamente as condutas adequadas, né, que a gente pode tomar, a gente pode prevenir essa amputação para esse paciente, fazer as orientações adequadas. E aí, só um adendo aqui, eu falei um pouquinho sobre o calçado, né, daí às vezes a gente vai orientar. Ah, não, compra lá aquele calçado, ele é ótimo. Ele é macio, ele não aperta, nem é muito largo, mas a gente também tem que, como eu falei do olhar clínico, olhar crítico, a gente também tem que entender a situação econômica daquele paciente, então orientar de acordo, né, ter esse olhar clínico para todas as avaliações que a gente for fazer, tá? E acho que é isso. Então, essas foram as referências que eu utilizei. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar depois. Obrigada.
Laminha, tem uma pergunta no chat para você, do Anderson Martins. Ele perguntou por qual motivo esse aplicativo ainda não está disponível nas plataformas. Já vejo falar desse aplicativo do projeto faz alguns anos. Então, esse aplicativo, na realidade, ele foi feito, né, por esse grupo de pesquisadores, só que tem várias instituições que estão relacionadas, digamos assim, né? Então, tem a FAPEMIG, enfim, tem várias instituições, e aí precisa da aprovação de todos, da assinatura de todos, é um processo bastante realmente demorado. E aí, por isso que ainda não está disponível, porque a gente ainda precisa esperar a aprovação de outros desses órgãos. Mas, realmente, se fosse por nós, né, pelos pesquisadores, principalmente os realmente responsáveis, né, quem desenvolveu o aplicativo por nós, já teria sido divulgado mesmo. Gente, tem mais alguma pergunta? Vocês podem mandar no chat. Obrigada, gente. Tem uma pergunta do Cremilson Silva. O diabetes mellitus tipo 1 pode ser adquirido com o decorrer dos anos? Sim, Cremilson, pode ser adquirido, assim, o diabetes mellitus tipo 1, o grande fator dele é pelo fator hereditário, né? Então, às vezes, o bebezinho já nasce ali com diabetes mellitus tipo 1. Só que a pessoa pode sim passar a adquirir. É mais raro, né, adquirir ao longo dos anos. Normalmente o mais comum é se adquirir o diabetes mellitus tipo 2, mas pode sim acontecer de adquirir o diabetes mellitus do tipo 1 ao longo dos anos. Teve várias pessoas te parabenizando pela apresentação. Depois você dá uma olhadinha no chat. Mais alguma pergunta, gente? Posso continuar? Bom, então agora a gente vai iniciar um espaço para as considerações e perguntas por parte da co-orientadora. Érica? Boa noite, pessoal. Primeiro, eu quero parabenizar a Paloma, né? O pessoal já está parabenizando aí, né, os colegas, petianos, os participantes do evento, né. Realmente foi uma apresentação brilhante, estou muito orgulhosa, né, de fazer essa formação sua, Paloma, que você foi muito clara, né, sempre colocando com muita propriedade o seu conhecimento, partilhando, né, e esse é um importante papel do PET, né, um feedback, né, uma devolução que o PET dá, o aluno petiano dá à comunidade, né, a respeito de tudo que a comunidade investe no petiano, né, então é muito legal ver, meus parabéns, tá? Eu gostaria de fazer algumas colocações, complementar algumas coisas em relação ao trabalho, no sentido, essa pesquisa, nós tivemos aí perguntando, faz tempo que eu ouço falar e ainda não está lá disponível. Essa pesquisa, na verdade, ela começou, o grupo de pesquisa ele foi criado em 2015, tá? E ele começou, então, a desenvolver, desde lá de 2015, nós testávamos as formas de avaliação do pé diabético. E ao longo desse tempo, vários estudos foram sendo desenvolvidos, desde estudo de perfil, de caracterização, como estudos analíticos, para a gente identificar, né, todo esse material que a Paloma colocou, a gente precisou, né, de vários membros da equipe multiprofissional para a gente conseguir chegar ao melhor modelo de aplicativo, né? Então, assim, ele vem sendo construído desde 2015, mas ele foi concluído em 2019, né? Com a defesa do mestrando Davi e da Eliane, que são os dois últimos mestrandos dentro da pesquisa, do grupo de pesquisa nessa área, mais da construção do aplicativo. Após construção do aplicativo, nós administramos algumas intervenções de enfermagem e intervenções interdisciplinares para tentar minimizar, então, o risco, porque nós construímos o aplicativo, ela colocou lá, 280 pessoas foram avaliadas, mas e daí? Elas foram avaliadas e o que foi feito, né? Então, nós fizemos várias intervenções, desde hidroterapia, acupuntura auricular, ventosoterapia, acupuntura sistêmica, na tentativa de oferecer alguma forma de reduzir esse risco. Então, assim, várias das pesquisas, elas tiveram um resultado positivo, né, a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, ela tem
um aspecto muito importante, né? Ela tem um papel muito importante na prevenção do pé diabético, né? Para diminuição do risco, como uma atividade complementar, mas também como uma atividade de tratamento. Então, nós tivemos casos de pacientes que já estavam passando para o risco 2 e caíram e não passaram a ter risco nenhum depois da acupuntura, né? Então, assim, vários tratamentos, eles foram administrados e a gente tem visto os efeitos. Mas, para disponibilização desse aplicativo, como diz a Paloma, a gente tem que, os órgãos todos envolvidos desde 2015 até esse exato momento, eles têm que estar em comum acordo. E a disponibilidade de um aplicativo para uma plataforma, um aplicativo que tem uma origem acadêmica, ele requer um pagamento anual, né, a plataforma que vai sustentar esse aplicativo. Então, assim, isso também é um aspecto que a gente tem trabalhado para conseguir disponibilizar ele online. Ele já está disponibilizado para algumas faculdades, já em outras, para academia, ou seja, para pesquisa, ele já foi disponibilizado, só ainda não está na clínica, né? Então, nesse sentido, para esclarecer alguns aspectos da pesquisa. Em relação ao questionamento, né, aos questionamentos que uma banca faz durante a apresentação de um trabalho. Paloma, você está nesse trabalho desde o início, né, assim, desde que você entrou na universidade, ainda menina, lá no segundo período, você começou a trabalhar com a gente, né, e assim, o que eu queria que você colocasse para os participantes, né, como que foi a sua experiência em trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né, tão grande que muda, porque você trabalhou com mestrando, esse mestrando defendeu e depois veio outro mestrando, né? Então, toda uma equipe, eu gostaria que você partilhasse um pouquinho da sua experiência enquanto membro de equipe. Porque, assim, na minha opinião, ficou muito clara o seu trabalho, né? Todo o aspecto da avaliação do pé, né? E isso você deixou bem claro. Então, o que fica faltando é você partilhar um pouquinho dessa experiência. Tá. Gente, então acho que eu não falei, né, assim, certinho, mas essa equipe, ela era composta por fisioterapeuta, por enfermagem, né, e aí, como a Erika falou, né, tinham mestrandos, tinham graduandos, tinham professores, né, então docentes, tanto de área de enfermagem quanto de área de fisioterapia. Então, assim, eu entrei, como a Erika falou, bem bebê mesmo, no segundo período, assim que eu comecei a faculdade, já comecei nessa pesquisa. E aí, então, assim, como membro do grupo, foi onde eu cresci, na verdade, né? Porque eu não tinha nenhuma experiência com pesquisa, eu caí bem de paraquedas, eu não sabia como realizar pesquisa, não sabia como fazer essa avaliação. Então, assim, como equipe, que essa equipe era muito boa, gente. Então, eu vou falar minha experiência, essa equipe me ajudou demais. Eles me puxavam, me orientavam, né? Fizemos uma... Não chega a ser uma capacitação, mas me ensinaram como fazer essa avaliação, né, fisioterapia com enfermagem, qual que é a atribuição de cada um. Então, assim, eu aprendi muito. Eu acho que é muito legal você já ter essa visão do que a fisioterapia pode fazer, né, assim, como intervenção, a hidroterapia, ou a gente como enfermagem, inclusive eles como fisioterapia, a acupuntura. Então, aprendi muito, acho que foi muito mais enriquecedor, já é um grupo, assim, que foi muito enriquecedor, mas foi ainda melhor por ter também, assim, pessoas que eram de outra área, né, então, assim, eu já fui aprendendo em conjunto, sabendo melhor como lidar com o paciente, e era uma equipe muito boa, então a gente também criou laços de amizade, né, a gente ainda tem um grupo, ainda faz outros trabalhos, então, acho que é isso. Isso mesmo, muito obrigada. Tinha o pessoal da ciência da computação também, né, Paloma? Também, é verdade, esqueci, que fez o aplicativo, gente, o pessoal da ciência da computação. Trabalhou com aplicativo tecnológica, né, de pesquisa que envolve tecnologia, bastante limitado, né, quanto profissional de saúde, né, e assim, a construção dos passos, né, do aplicativo e tal, e o aplicativo, como vocês puderam ver, ele é bem dinâmico, né, Paloma? Então, bem autoexplicativo, a gente quis que fosse uma coisa que o profissional de saúde, né, o enfermeiro no campo, ele pudesse usar, né, pudesse armazenar a informação daquele paciente, quer dizer, eu vou fazer essa avaliação do pé neste momento,
e essa avaliação vai ser salva para eu estar sempre atualizando a cada consulta do paciente. Uma avaliação que demoraria, vamos lá, uns 30, 40 minutos, o aplicativo, ela demora 15 minutos. Então, o tempo é reduzido, né, a papelada é reduzida, a natureza agradece, né, todos os papéis que a gente tinha que preencher, né, e assim, a questão de arquivo, né, porque hoje um grande problema da saúde é onde arquivar as fichas do paciente. O aplicativo, ele fica numa nuvem, né, as informações, elas são arquivadas numa nuvem, e ele ainda pode usar para pesquisa. Se você quiser, você tem como mandar as informações para o Excel para fazer análise de dados, ou então arquivado na nuvem para que possa utilizar depois, né? Então, assim, são aspectos importantes, né? E os aplicativos, ele tá assim, à medida que as pessoas vão pedindo, a gente já vai fazendo um grupo de pessoas para a gente, a hora que liberar para essas pessoas já estarem utilizando. Então, a gente já está fazendo fila aí para liberar para o pessoal começar a usar nas clínicas, né? Porque a melhor forma de testar a qualidade é usando, né? Usando o aplicativo. E é isso mesmo, Paloma. Então, assim, só parabenizar, né? Como ela disse, ela começou lá menina, mas ela teve um empenho muito grande, uma força de vontade muito grande. Então, ela começou logo no início do curso, né? Ela não tinha tido médico cirúrgico, nem nenhuma disciplina profissionalizante. Então, de repente, ela tinha que aprender a avaliar pé diabético. Ela mal sabia o que era diabetes. Tinha o pé diabético. Então, assim, o pessoal da equipe, né, e assim, tanto quanto os demais membros que eram mais qualificados, a Paloma foi, deslanchou e saiu, né, e com um artigo publicado aí, né, aceito em revista, e é isso, né, ela tá toda, né, então, assim, a gente esse crescimento acadêmico da Paloma, né, como orientadora, e a importância da equipe, né, a importância de uma equipe para o bem do paciente, né, porque assim, o enfermeiro, ele tem o papel dele, o fisioterapeuta tem o papel, o médico tem o papel, então cada um tem seu papel dentro da assistência à saúde, e nós temos que assumir, o enfermeiro tem que assumir o dele, se a gente não assume, nós vamos ficar, então, de escanteio, o prejudicado vai ser o paciente, né? Então, é a importância disso. Então, para concluir, eu quero parabenizar a Paloma, né? Eu não tenho nenhuma mais colocação a fazer a respeito do tema, mas quero nos colocar à disposição para questionamentos, né? Se depois quiserem entrar em contato com o PET ou com a Paloma, a gente está aí à disposição de vocês. Quiserem conhecer o aplicativo também, a gente está à disposição. Sim. Tem alguns vídeos, né, explicativos que às vezes a gente pode mandar. E, gente, só explicando que eu acho que eu não falei, acabei de pensar aqui. Eu não participei, né, como vocês imaginam, o aplicativo começou a ser criado em 2015, então desse início da fabricação e tudo eu não participei, eu participei da validação, que é quando você já coloca, né, assim, em rápidas palavras, né, em palavras básicas, é quando você começa a colocar em prática para ver se a qualidade, né, tá boa, digamos assim. Então, eu participei a partir da validação desse aplicativo, não da criação, tá? Acho que é isso, agradecer a todos vocês que parabenizaram aqui no chat, também a Érica. Gostei muito de participar. A Érica sabe, essa pesquisa é minha paixão, gostei demais. Queria, toda hora eu falava, quero continuar, vamos fazer outra nessa área, gostei muito. Foi a minha primeira, mas também era uma que eu queria fazer sempre. Né, Érica? E eu gostei muito também, agradecer a Érica, né, a Érica como co-orientadora, mas ainda me ajudou mais ainda, né, porque a gente tinha mais contato por ser da enfermagem, também a Denise, as outras pessoas do grupo, mas eu gostei muito de ter participado, agradeço muito pela oportunidade, por terem me acolhido no grupo. E é isso. Agradecemos a sua disponibilidade, né? Gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, tem uns minutinhos, pode mandar ali alguma coisa. Esse grupo de pesquisa, ele teve um número de defesa, de 8 defesas de mestrado, uma de doutorado, né? E vários aí, entre TCC, iniciação científica, né? Nós tivemos 12 de graduação nele. Ele teve financiamento inicial da FAPEMIG, posterior nós tivemos um financiamento do CNPq, né, e agora nós estamos aguardando mais um financiamento da FAPEMIG para a gente colocar ele no ar, né,
disponibilizar, mas a gente sabe que a coisa está preta, né? Ainda mais depois da pandemia, nós não estamos, os órgãos de fomento não estão disponibilizando, né? Estão parados. Mas, logo, logo, se a gente vai estar aí disponibilizando ele, se Deus quiser. É isso, muito obrigada, Paloma. Muito obrigada, Jonas. Obrigada, gente. Esperar o Jonas. Um minutinho, gente. Aí. Então, antes de encerrar, a gente gostaria de agradecer a professora doutora Érica e também a Petiana Paloma pela contribuição com o nosso evento. Gostaríamos de pedir a todos que preencham, por favor, por gentileza, o check-out para certificação e também como forma de nos ajudar a aprimorar os eventos futuros. E também convidamos todos para a continuidade desse evento, que vai acontecer dia 16, agora, segunda-feira, que tem o tema Conhecimento dos enfermeiros que atuam na atenção primária à saúde, pré-natal e puerpério, e o processo de tradução e adaptação cultural em instrumentos de avaliação em saúde e enfermagem. Agradecemos a presença de todos e esperamos ter contribuído para a agregação de conhecimento. Assim, em nome do PET Enfermagem, declaro o evento encerrado. Acabamos de disponibilizar o link do checkout no chat, gente. Desculpa o atraso. Flávia, não teve check-in, é só o checkout mesmo. Imagina.